É um prazer estar recebendo vocês aqui, Regina, né, a Antonella. Aí também está chovendo, eu acho. Chuva é até algo bom, né? Sinal que vai florescer muita coisa, aí tem muita coisa para acontecer. Então, se vocês quiserem ir convidando alguém, chamando algumas pessoas, né? Deixa eu ver aqui. Então vamos aí, eu vou esperar um pouquinho, assim a gente vai dando essa oportunidade de outras pessoas entrarem. E a ideia aqui do tema de hoje é trazer para vocês uma técnica para ajudar na liberação de um dos conflitos, né? Que o coronavírus traz. Estamos aí, Alex, que bom recebê-lo, Vinícius, o Júnior, a Josi. Gente, muito bacana poder ter vocês aqui. E eu acho que a gente vai ter aí muito tempo, né, de quarentena. E eu estou pensando em algumas coisas, e se de repente vocês toparem, porque nós vamos ficar muito tempo aí sem fazer nada, à toa na vida. E eu estava pensando, de repente, hoje, com essa ideia de trazer uma técnica para liberar esse estresse, você vai precisar de um papel em branco e de uma caneta, né? Então, para fazer essa técnica. Mas até o final da live eu quero fazer uma proposta legal para vocês e vamos ver se vocês topam. Né? E vamos fazer assim, que tal vocês chamarem as pessoas, compartilhar, chamar seus amigos, porque essa técnica vai fazer com que você libere o estresse que está promovendo o coronavírus. E se nós não liberarmos esse estresse, a tendência da gente não suportar, né, esse confinamento, a gente ficar sozinho pode trazer muitas lembranças, podem despertar muitos traumas. Então nós precisamos olhar para esse estresse que a gente está vivendo e realmente poder soltar ele, senão nós não vamos suportar 4 dias fechado. Daqui a pouco vai ter gente preferindo ser transmissor de coronavírus do que ficar realmente isolado, parado, né? Então, é sério, gente, a gente precisa realmente apoiar as pessoas, deixa eu ver um negócio, apoiar as pessoas, ajudar as pessoas a passarem por esse momento de uma forma mais saudável, o mais saudável possível que as pessoas conseguirem passar por isso. Então, olha, chama os teus amigos aí, manda um convite, né? Nós estamos em 14 pessoas aqui, mas quantas milhares de pessoas nós vamos poder beneficiar se a gente divulgar, curtir, chamar quem está aí. Eu estou aproveitando agora porque eu não sei muito quanto tempo a gente vai conseguir ficar aqui com a internet. Ontem, várias pessoas acabaram me perguntando assim, de onde você é? Né? O que você faz? Né? O que é esse Instituto Nefesh? Então, vou aproveitar enquanto vocês convidam os seus amigos para explicar e depois quem assistir o vídeo vai poder, então, saber ou quando alguém perguntar para você. Então, eu sou a Sandra Martinhago, sou criadora do método PSIAR, do Instituto Nefesh, eu sou presidente. E
O nosso instituto, ele trabalha com formação de terapeutas, com a terapia SNT. Essa terapia, ela tem 3 níveis e ela dura 15 meses com uma frequência de uma vez por mês, e com isso você desenvolve habilidades de nível 1, de nível 2 e de nível 3. Então, no nível 1, você aprende a desativar as memórias emocionais. No nível 3, você aprende como a mente funciona, como que você processa as informações, como tirar essas informações, como potencializar a sua competência de se relacionar, de se comunicar com as pessoas. E o nível 3, nós preparamos os nossos treinadores, os nossos terapeutas, para mudarem comportamento, para ajudar as pessoas a criar um momento de mudança de comportamento. E é um pouco disso que eu quero propor para vocês no finalzinho dessa live, fazer um convite para vocês, para a gente, a partir de amanhã, já começar a trabalhar alguma coisa para aproveitar esse tempo ocioso que nós estamos tendo e que a gente precisa preencher. Então, como todo mundo está em casa e deveria estar em casa, pelo menos os que podem estar, que não são os serviços essenciais, então a ideia é a gente começar alguma coisa amanhã por volta de 5 horas da tarde. Né? Então, eu falo um pouquinho mais no final disso. Então, o Instituto ele tem esse trabalho de formação, de mudança de comportamento, de pensamentos, de desativação de memórias emocionais. E da onde vem esse nome? Psique, em grego, significa, aliás, nefesh em grego, significa psique. E em português, alma, e em hebraico, sopro de Deus. Então, é o termo em hebraico que é utilizado lá na Bíblia, quando Deus cria o homem e sopra o sopro da vida na narina do homem, dando-lhe o fôlego da vida. E nós vamos fazer um exercício agora para fazer essa conexão realmente de corpo, de pensamentos, de sensações, através desse sopro de vida que nós recebemos, através da nossa respiração, através desse ar. Então, nós vamos equilibrar a nossa respiração, os nossos pensamentos, as nossas sensações, para fazer com que o nosso estresse saia de vez. Então, vai ser um momento muito legal, realmente nós vamos mudar tudo isso. Então, o Sérgio está dizendo aqui, né, que ele está morrendo de medo do coronavírus. Sérgio, não é só você que está morrendo de medo do coronavírus, e esse é o grande problema desse momento, dessa epidemia. O coronavírus é o nosso menor problema nesse momento. O nosso maior problema é o pânico, o nosso maior problema é o medo, o nosso maior problema é o que nós estamos sentindo por estarmos fechados, é o que estamos sentindo por nós estarmos presos. Esse é o nosso maior problema. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos aguentar, nós não sabemos quanto tempo a gente resiste a isso, principalmente aqui no Brasil, né? Não é uma realidade do povo brasileiro numa questão geral. É claro que alguns estados passaram por calamidades terríveis, mas o Brasil em si nunca viveu um estado de guerra como a gente está vivendo agora. Nunca viveu, modo de dizer, nunca viveu essa geração que está aqui. Né? Nós não sabemos muito como lidar com esse sofrimento, mas nós temos memórias genéticas dos nossos antepassados que passaram por esses sofrimentos. Então nós vamos trabalhar
no dia de hoje, olhando para esse sopro de vida e essa reorganização. Tá? Então, o que acontece? No processo de desativação de memórias emocionais, existe uma coisa que chama conflito biológico. Tá? E nós, do Instituto Unifesp, já trabalhamos com essa desativação de memória emocional há 18 anos. E os meus cursos, a sua grande maioria, eles foram feitos com os criadores dessas técnicas que eu utilizo, e tem aí mais de 40 anos que elas são usadas. Então, não tem aí pouco tempo, não é uma invenção, não é uma criação, é realmente uma reformulação de muitas coisas que a gente já está vivendo. E para que você tenha um conflito biológico, precisa de algumas características. Então, por exemplo, não é o coronavírus que é o problema. O grande problema é como você está vivendo essa situação com o coronavírus, entendeu? Então, a Rose está dizendo aqui que tem uma sensação de fumegamento, como agulhamentos, é medo? Não sei se é medo. Você pode chamar isso de medo, mas você só está tendo sensações. E o que nós vamos aprender hoje é soltar essas sensações provocadas por essas vivências desse estado que nós estamos vivendo agora. Então, para que você tenha um conflito biológico, é preciso que durante a vivência que você está passando, aquilo que você está vivendo, aconteça 4 coisas. Primeiro, que seja algo inesperado, né? Alguém estava esperando ficar confinado, alguém estava esperando ficar isolado do mundo, alguém estava esperando viver essa situação. Então, nós já temos a primeira característica para gerar um conflito biológico. Uma outra coisa é uma coisa que não tem solução. O que é não ter solução? Significa que o coronavírus não vai ter solução? Não, significa que nesse momento não tem solução. É só isso que nós temos para fazer. Tá? E para que você tenha um biochoque que provoque esses conflitos biológicos, você precisa de meros 500 milésimos de segundo. Então, isso quer dizer que o biochoque já foi criado. 500 milésimos de segundo é meio segundo. E nós estamos nesse estresse nesse momento. Então, por menos que você queira, você já impactou com essa questão inesperada, com o fato de não ter solução e o fato de viver isso na solidão. Viver na solidão não é que você vai viver sozinho. Viver na solidão é que não tem muito o que fazer. É eu comigo mesmo, eu vou ter que tomar minhas decisões, eu vou ter que tomar o que fazer. Então, eu vivo isso com pessoas em volta, mas eu vivo isso sozinho. E eu acabo não falando, eu acabo não contando para as pessoas o que realmente eu estou sentindo. Qual é o sofrimento real desse momento? Então, a gente fala algumas coisas, mas aquilo que realmente está criando o biochoque, está criando esse conflito biológico, a gente está guardando em silêncio.
a gente está ficando quieto. Faz sentido isso para você? Faz sentido que você realmente não está conseguindo expressar mesmo os seus verdadeiros sentimentos, expressar mesmo as suas verdadeiras dores, né? Então, se você olhar bem para o que você está passando nesse momento, eu estou mexendo aqui, gente, porque estou olhando o texto aqui para não lembrar, para não deixar muita coisa sem falar. Então, você realmente não está contando nada para ninguém, você não está falando aqueles sofrimentos mais importantes estão sendo guardados em silêncio, às vezes para proteger um filho, às vezes para proteger o esposo, às vezes para proteger os idosos que estão ali, a gente não está conseguindo nem falar mesmo realmente o que a gente está sofrendo. E para que você desenvolva o coronavírus, lembra que eu falei ontem, eu iria falar de qual é o conflito que está por detrás do coronavírus? Então, vou falar disso agora. Então, para que você desenvolva o coronavírus, é preciso que você já tenha vivenciado vários conflitos, né, de medo de morrer. Agora a gente vai dizer assim, quem nunca vivenciou um conflito de medo de morrer? Ontem mesmo nós falamos desse conflito de medo de morrer, né? Nós falamos do quanto nós nos recriamos por conta desse medo de morrer. Mas não é simplesmente você ter passado por um medo de morrer, é você ter passado por um evento inesperado, é você ter vivido na solidão, é você não ter nunca ter falado disso para ninguém, e é você não ter tido uma solução para isso naquele momento, naquela época, você não resolveu isso. Ótimo. Então, se quem teve esses eventos nessa situação e esse conflito ainda está ali latente, então elas são essas primeiras pessoas que vão desenvolver esse vírus, numa forma grave, é claro, porque a gente tem visto as pesquisas, provavelmente 70% da população vai passar pelo coronavírus, mas ele pode ser sem nenhum sintoma, você pode ter um sintomazinho de gripe, ele não vai chegar a agravar. Então, se as pessoas estão se agravando com o coronavírus, é porque tem esses conflitos emocionais. Então, o que eu sugiro para vocês? Tem lá no nosso site, tem um release curar para a saúde, um release para a saúde, para a gente liberar o estresse emocional de qualquer enfermidade. E eu disponibilizei para vocês, já mandei para várias pessoas, eu acredito que muita gente tem o curar para a dengue, que vão falar dos sintomas da dengue, mas que também pode ser usado para o coronavírus, embora não tenha aí todas as características do coronavírus, mas pode ser que nos conflitos que você tenha passado na sua vida, que tenha tido essa sensação de morte, estejam ali elencados no release da dengue. Então, você pode usar o release da dengue, além de evitar que você desenvolva os conflitos relacionados com a dengue, que você dissolva esses conflitos, você pode usar também para o coronavírus. Mas se você quiser o específico, vai lá na página do institutonefest.com.br e você vai encontrar o curso online, o áudio curar para a saúde. Então busque lá, se você não encontrar, me mande uma mensagem, eu mando o link para você.
Se você quiser o da dengue, pede também, que o da dengue é gratuito e você pode estar utilizando e pode já resolver esse conflito. Então, se você teve esse conflito e você não teve solução, então você é um candidato a desenvolver. E para você que já tem familiares que estão passando já pelos sintomas do coronavírus, envia para eles esses áudios. Agora, qual é o problema? Tinha que ter um problema, né? Se eu não tivesse um conflito, pode ser que eu esteja criando ele agora por viver esse estado de pânico, por viver esse estado de medo. Então, o fato de você estar vivendo esse estado de pânico, o fato de você estar vivendo esse estado de medo, o fato de você ter sido pego de surpresa, você não está podendo falar sobre esse pânico que você está tendo, porque às vezes as pessoas vão achar que é exagerado. O fato de você estar se sentindo só e não ter solução para isso, pode estar criando, então, o conflito, esse biochoque, né, relacionado ao medo de morte. E não é um simples medo de morte, é um medo de morte, de morrer sufocado. Porque nós sabemos que nos sintomas do coronavírus, e nós sabemos que se essa epidemia acontecer, não vai ter UTIs para todo mundo. E se você não for entubado, você vai morrer de falta de ar. Então, esse talvez é o grande medo que está disparando aí. E o release Curar para a Saúde vai ajudar você a soltar esse medo, a soltar esse pânico. E hoje eu vou ensinar o exercício para você liberar, vou fazer um release com você. Se você está com medo, se você está com pânico, se você conhece alguém que está com medo, gente, chama, clica lá, chama. Ó. A Sandra vai aplicar uma técnica e a Sandra vai fazer um release ao vivo para soltar esse estresse, para soltar esse medo, para que você não seja um candidato a desenvolver de forma grave, né, os sintomas do coronavírus, porque a ideia é que você não entre num estado grave. Então, esse release, isso que nós vamos fazer agora, é para você não entrar num estado grave. Então, chama todo mundo para isso. Viu? A Ellen está perguntando aqui do medo de escassez. Gente, o medo de escassez, ele é um outro conflito que está surgindo por conta do coronavírus. Então, provavelmente essas pessoas que estão aí saindo para comprar, armazenar, têm esse medo de escassez e também estão disparando os conflitos biológicos transgeracionais de tempos de guerra, de tempo de fome. Então, o medo de escassez não é o medo de morrer por sufocamento. O medo de escassez é o medo de morrer por fome. Então, se você não se ater que essa sensação de escassez é simplesmente uma sensação, não é uma realidade. Mas se todo mundo sair para o supermercado, se todo mundo sair comprando indiscriminadamente, nós vamos ter nós vamos ter uma escassez. Tá? Você pode não morrer de fome, mas você pode morrer de coronavírus, porque você está lá na fila do supermercado, você está pegando, tocando em metais, tocando em papéis, que geralmente mantém o vírus aí cerca de 6 a 12 horas, tá? E você está tão assim preocupado, com medo de passar fome, que você não pensa. Você não se protege porque você não tem medo do coronavírus. Então, isso é muito pior do que o coronavírus vai poder proporcionar. Tá? Porque você está se defendendo de um medo ilógico, né? Você está se defendendo de um medo ilógico, não está olhando para o medo real, e diante disso, você corre muito mais risco. Né?
Quando você fala medo de demissão, de ficar sem dinheiro, né, as pessoas estão reclamando disso, gente, ou você para e a gente vê como a gente pode se reerguer depois disso, é estado de guerra. Então, precisamos parar. O que adianta você continuar no emprego? O que adianta você continuar trabalhando e você morrer, e você levar o vírus, e você matar as pessoas da sua família? Então, quer dizer, você está cuidando de um medo que não existe. E não está olhando para uma realidade que existe. Nós temos uma realidade que nós precisamos evitar a transmissão do vírus. Ainda estamos em condições de fazer isso. Mas se você ficar com medo de escassez, se você ficar com medo de perder o emprego, se você ficar com medo de falência, se você ficar com medo de não conseguir pagar as contas, você vai continuar fazendo o que não é para fazer, vai pegar o vírus, porque você não está com medo dele, você acha que isso vai passar, que isso não é nenhum problema, e você vai infectar muito mais pessoas. Aquilo que poderia ser resolvido em 30 dias pode não ser suficiente em 4, 6 meses, e aí sim as coisas vão ficar complicadas. E aí sim você já terá perdido o emprego, e aí sim já não haverá mais comida. Então vocês estão vendo que o medo do que não existe vai criar um problema muito maior naquilo que já existe. Então, vamos fazer esse